Pronto, estamos de volta. Calma, tá tudo resolvido agora. Tivemos um problema técnico, um problema na internet, mas agora a produção já resolveu esse problema, então a gente vai retomar o nosso bate-papo. E eu quero perguntar então para o nosso amigo aqui, parapsicólogo, tem alguma explicação para a queda de sinal hoje aí? É só uma questão técnica mesmo? É importante você perguntar isso, né? Porque muitas vezes eu já vi, inclusive em lives, né, ter problemas técnicos e as pessoas atribuem ao demônio, por exemplo, coisas assim, né? Mas existem ciências que nós chamamos de navalha de Ockham. Navalha de Ockham é a lei da economia das hipóteses. Você nunca explica por mais aquilo que pode ser explicado por menos. Ou seja, você nunca atribui ao sobrenatural aquilo que pode ser explicado naturalmente. Então, o Lucas consegue explicar com mais facilidade aí, e com certeza foi um problema técnico, né? Interessante isso. E realmente as pessoas. Eu acho que já fiz isso alguma vez na minha vida, atribuir alguma situação ao demônio, né? A gente faz isso, né? Eu não costumo fazer, né? Mas... Até para justificar os nossos erros e os nossos pecados, às vezes é coisa do demônio. Isso, né? acontece muito. As pessoas, para aliviar a culpa pelos próprios instintos, né, acabam atribuindo ao demônio. Mas o demônio não tem nada a ver com isso, não. Muito bem, então. Bom, antes da gente ter a queda do sinal da internet, você estava falando sobre o seu currículo. A gente parou exatamente ali. Então eu gostaria que você falasse para nós, né? Eu sei que você é psicólogo, hipnólogo, mas se aprofunda um pouco para nós. Tá, eu sou psicólogo formado pela Universidade Metodista de Piracicaba. Eu sou parapsicólogo formado pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia, o CLAP, que é do Padre Quevedo. E também sou especialista em hipnose, que eu tenho várias certificações internacionais, aí estudei com os maiores especialistas em hipnose do mundo. E eu estava falando, Ney, de um paciente que eu tenho, né, e já faz muitos anos, e talvez ele esteja assistindo, que eu tenho, ele tem uma sensibilidade muito grande com relação, principalmente, o estado de hipnose, ele proporciona com mais facilidade alguns fenômenos, né, que são fenômenos extranormais, fenômenos parapsicológicos. Mas só explicar o que é hipnose, né? Hipnose é uma coisa muito simples. Eu não sei se vou repetir a explicação, porque hipnose é uma coisa muito, muito, muito simples. Hipnose é atenção focada. Às vezes você está dirigindo, você começa a pensar alguma coisa, a hora que você vê se já chegou no lugar, você fala, nossa, mas já cheguei, né? Eu estou acostumado a ir na minha casa para o consultório todo dia. Já teve um domingo, né, que eu estava indo com meu filho para a Rua do Porto, um domingo. Comecei a pensar em algumas coisas, a hora que eu vi, eu estava fazendo o caminho para o consultório. Eu falei, não estou indo para o consultório. Só que esse pensamento focado, que é hipnose, né, fez com que eu entrasse no piloto automático. Mas isso não seria uma distração? Não, é um pensamento focado que coloca você no modo automático. Então, assim, eu estava atento às placas par, semáforos vermelhos, ao trânsito, mas estava em estado de hipnose. Às vezes, né, a gente está assistindo uma aula, uma palestra, um podcast, a aula, a palestra, o podcast é chato, né, dá dor nas costas, muda de posição, você olha pro relógio, o tempo não passa. Em contrapartida, quando a aula, a palestra, o podcast é agradável, você fica lá prestando atenção, você ignora o desconforto da cadeira, acaba, toca o sinal da aula, e acabou, você fala, nossa, mas já acabou. São dois fenômenos de hipnose, uma anestesia ou analgesia, porque você ignorou o desconforto da cadeira, e uma distorção do tempo, que você está percebendo que o tempo passa mais rápido. Isso é hipnose. Às vezes você acorda de manhã, né, você pega uma xícara de café, você senta lá na mesa e fica assim, olhando para a xícara. Imóvel, com o pensamento lá longe. Isso é hipnose. Então, quando eu faço hipnose no consultório, né, a atenção focada fica naquilo que eu estou falando. A hipnose, ela proporciona uma mudança na forma de pensar de uma forma mais rápida. Então, a hipnose é uma coisa muito simples. As pessoas têm uma ideia muito errada sobre a hipnose. Eu não sei se eu poderia alongar mais aqui, mas assim, a minha abordagem em psicologia é terapia cognitivo-comportamental. Então, as evidências científicas demonstram que as técnicas da terapia cognitivo-comportamental associados com a hipnose produzem resultados muito mais rápidos do que outras abordagens de psicoterapia. Então, para quem tem medo, para quem acha que... tem uns mitos com relação à hipnose que é importante falar também, porque as pessoas acham que a pessoa dorme, apaga, esquece. Não tem nada disso. A pessoa está consciente o tempo todo, né? Se tocar o telefone, ela ouve. Se passa um carro barulhento, ela ouve. O meu consultório, né, fica em frente ali à Santa Casa, né, no prédio de frente à Santa Casa, no centro clínico. Então, a pessoa está em estado profundo de hipnose ali. Mas ela está ouvindo. Passa uma ambulância ali que entra toda hora, a pessoa ouve. Né? Passa uma moto barulhenta, a pessoa ouve. Se tocar o telefone, a pessoa ouve. Então ela está atenta o tempo todo, não está inconsciente. Pô, isso que você está falando, assim, pô, é muito importante,
Veja, eu já não sabia disso. Uhum. Porque a ideia que eu tinha, e eu acho que a grande maioria tem, é de que a pessoa realmente ela sai da realidade, ela entra num estado meio que um transe. E eu já vi na televisão algumas situações assim, que as pessoas. Sempre tem alguém que fala assim: ó, me desculpa, viu? Mas eu tava ouvindo tudo. Uhum. E alguns, eu agora ouvindo você, me parece que alguns não acabam falando para o psicólogo, enfim, até para não constranger a pessoa, achando Aham. que ele ia sair da realidade. Aham. Mas isso que você está falando, para mim, é muito interessante e eu desconhecia. Ney, então eu vou aproveitar e contar uma história. Eu tive um paciente que ele roía a unha. Então a primeira vez que eu fiz hipnose com ele, ele entrou no estado mais profundo de hipnose, que só 15% das pessoas entram. Eu não sei se você já viu, né, pessoas comendo cebola, achando que é maçã. Sim, sim, já. Então ele entrou nesse estado. Não é todo mundo que responde a esse tipo de fenômeno. 15% das pessoas só. Então, essas pessoas que fazem hipnose na internet ou antigamente na TV, eles faziam um teste, selecionavam as pessoas que eram mais suscetíveis, né, iam escalando a complexidade dos fenômenos e deixavam ali na frente para fazer hipnose somente esses 15%, né, das pessoas que responderam de uma forma mais intensa. E esse paciente, ele entrou nesse estado mais profundo de hipnose e quando ele entrou nesse estado, eu falei, nossa, legal, ele vai parar de roer unha hoje. Por quê? Porque uma sessão de hipnose é o suficiente para resolver o problema de uma pessoa quando ela entra nesse estado mais profundo e quando a queixa é uma queixa simples, né? E aí eu dei sugestões para ele parar de roer as unhas, terminei a sessão, falei para ele abrir os olhos, aí eu falei, e aí, como foi? Ele falou, eu não fui hipnotizado. Eu falei, por que você acha que não? Não, eu estava simplesmente com os olhos fechados prestando atenção no que você estava falando. Isso porque ele estava no estado mais profundo de hipnose. Ele falou, eu tocou o telefone, eu vi, passou uma ambulância aqui, eu ouvi. Se eu quisesse abrir os olhos e levantar embora, eu iria. Eu falei, mas o que você esperava? Ele falou assim, eu achei que eu fosse perder os sentidos. Então as pessoas pensam que a hipnose é uma anestesia geral, né? Que você abre os olhos, quem sou eu, onde estou, mas não tem nada disso, né? E eu tinha marcado uma sessão para ele na semana seguinte, ele não apareceu. E eu pensei, bom, ele achou que eu não foi hipnotizado, por isso que ele não voltou, né? Mas eu sabia que ele parou de roer as unhas. Aí passou uns 2 meses, mais ou menos, ele liga perguntando se podia marcar uma sessão. Eu falei, pode, né? Aí quando ele volta no consultório, né? Eu estendo a mão para cumprimentá-lo, ele não me cumprimenta. Ele faz assim, mostra as unhas todas crescidas. Ele falou, eu só acredito agora que eu fui hipnotizado, porque meu desejo de roer unha desapareceu desde aquele dia. E ele voltou porque ele viu que funcionou e tinha outras coisas que ele queria resolver também, né? Tá. Então assim, Ney, o tempo todo, você ouve, está consciente. Basicamente, a sensação de hipnose é um estado muito agradável de relaxamento, onde você fica prestando atenção naquilo que eu estou falando. Só isso. Tem a ver com, não sei se esse seria o termo, com regressão? A regressão, por exemplo, a vidas passadas, que é coisa que eu não acredito, mas a regressão para algum estado que a pessoa tenha vivido e que causou algum trauma, alguma coisa nesse sentido, que dentro da Igreja Católica, especialmente do movimento carismático, as pessoas vão chamar isso de cura interior, repouso no espírito. Como é que você vê isso? Tá. Assim, Ney, a gente tem 3 horas aqui, então tá tranquilo. Vamos lá. Regressão. A regressão é uma coisa muito, muito, muito simples. As pessoas têm uma ideia muito errada de regressão também. Todos os fenômenos de hipnose, né, eles acontecem sem hipnose formal. O que eu digo sem hipnose formal? É a hipnose que eu faço no consultório, tá? Acontece no dia a dia. Por exemplo, no final da minha adolescência, no início da minha vida adulta, né, eu passava o Réveillon e Carnaval com meu irmão, meus primos, alguns amigos em Caraguatatuba. Então eu tenho ótimas recordações dessa época. Só molecada e tal, amigos, né? Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu tava indo com uma ex-namorada minha pra Ubatuba e a gente tava passando perto desse bairro em Caraguá, onde a gente sempre ficava. E eu falei pra ela, o bairro que a gente sempre ficava e tal, né? Podemos entrar aí pra gente ver como é que tá? Ela falou, vamos lá. Aí a gente entrou no bairro, um monte de comércio, naquela época só tinha um mercadinho, as ruas todas asfaltadas, naquela época as ruas eram de terra, e eu parei em frente à casa, Ney, onde a gente sempre ficava hospedado, e eu comecei a lembrar das pessoas andando de bicicleta ali na rua de terra. Eu comecei a lembrar de umas amigas, né, que a gente fez, que ficavam hospedadas sempre no mesmo período na casa da frente, e a gente ficava ali à noite conversando e tal.
elas apelidaram meu irmão de Tim, porque meu irmão era o mais novo, meu irmão tinha 17 anos na época. E eu comecei a lembrar de tudo isso, né? E comecei a ficar emocionado, e meus olhos começaram a lacrimejar. Eu estava hipnotizado? Lembra que eu falei que a hipnose é atenção focada? Sim, Eu estava hipnotizado e regredido, porque eu estava com a atenção focada numa lembrança do passado. Né? Tá. Então, quando eu faço hipnose no consultório e regressão, a pessoa sabe que ela está ali no consultório, mas ela começa a lembrar de situações que talvez possam ter causado algum problema para ela. Uhum. Mas não existe isso de voltar, de... Uma coisa interessante que você falou aí, particularmente também eu não acredito em reencarnação, eu acredito na ressurreição, né? Mas eu sempre acolho todas as pessoas que chegam no consultório de qualquer religião, né? E já aconteceu de uma forma espontânea a pessoa regredir, entre aspas, a uma vida passada, né? Só que as pessoas que, entre aspas, regredem a vidas passadas são pessoas que acreditam em reencarnação. As pessoas que não acreditam, não acontece isso. Então, assim, depende da crença da pessoa. Se a pessoa não acredita, isso é uma coisa que definitivamente não vai acontecer. Poxa, assim, ouvindo você, eu estava hipnotizado aqui, ó, ouvindo, porque isso que você está falando acontece comigo com muita frequência. Eu já me peguei várias vezes, assim, Robson, de repente, pô, eu senti um cheiro, pô, mas esse cheiro aqui me remeteu na minha infância. Sim, acontece do nada. Uhum. E me dá uma sensação tão boa isso. Uhum. E acaba... Eu sou muito emotivo. Uhum. Então eu me emociono com muita facilidade. E esse tipo de recordação, para mim, eu me sinto bem com isso. Sim. Por exemplo, esses dias com meu pai, ele conversando, começou a tocar uma música. Falei, pai, tô lembrando... Ele falou, de quem? Do Diógenes. Pô, Diógenes, eu nem tive muita... assim, não convivi muito com ele. Uhum. O Diógenes, ele já faleceu há muito tempo. Eu devo ter visto esse cara no máximo 3 vezes na minha vida. Mas foi numa situação, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui pro litoral. E ele, meu tio me levou, e ele era amigo do meu tio, foi junto. Uhum. E tocava uma música no caminho do Benito de Paula, meu amigo Charles Brown. Sim. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro desse cara, meu. Exatamente. Então, isso, né, quando você foca de uma forma intensa, uma lembrança, a ponto de você ficar emotivo, isso é regressão. Então as pessoas têm uma ideia muito errada do que é regressão. Né? E como eu falei, a hipnose é uma coisa muito simples. Outro mito da hipnose, Ney, é o mito... as pessoas acham que quem faz hipnose tem o poder sobre quem está hipnotizado. Se eu falar assim para você, Ney, meu consultório fica no 6º andar, Ney, pula aqui do 6º andar, você não vai fazer isso. Ney, faz um pix de 50 mil reais para mim. Você não vai fazer isso. Se eu tivesse poder sobre as pessoas, né, eu não precisaria trabalhar de segunda a sábado, né, das 9 da manhã até as 8 horas da noite, porque eu teria pessoas sob meu poder, depositando dinheiro na minha conta, fazendo o que eu quisesse. E isso não tem a mínima possibilidade de acontecer. Outro mito da hipnose, né, é o mito da... A pessoa fala assim, Robson, eu tenho medo de não voltar. Eu falo, você acha que você vai para Nárnia, Caverna do Dragão, outro planeta? As pessoas acham que a hipnose é uma viagem. Né? Você não vai para lugar nenhum. Como eu falei, Ney, basicamente a sensação é um estado de relaxamento muito agradável e você fica prestando atenção naquilo que eu tô falando. Mas assim, aí, pelo que eu entendo, a hipnose é algo muito sério. E que deve, assim, quem deve conduzir uma sessão de hipnose tem que ser uma pessoa habilitada, um profissional para isso, para não... Porque de qualquer maneira a pessoa vai estar... não sei se também seria o termo correto, trabalhando, mexendo na mente da pessoa. Então, se ela não conduzir bem isso, pode gerar algum tipo de problema? Sim, Ney, ótima colocação. A hipnose, ela é uma técnica, tá? Reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ou seja, a rigor, só pode fazer hipnose quem é médico, psicólogo, dentista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Só que o que acontece? Infelizmente hoje, como a profissão de psicoterapia não é regulamentado, existem muitas pessoas que fazem curso de final de semana de hipnose, sábado e domingo. Abrem consultório e começam a atender pessoas. Isso é um perigo real para a saúde mental. Eu já atendi vários casos de pessoas que participam dessas imersões de 3 dias
e fazem regressão em grupo e tal, né? E se você não conhece, né? Se você não tem ali uma boa anamnese da pessoa, né? Pode despertar coisas ali que nunca você imaginaria que pudesse despertar se você não tivesse feito aquela sessão ali, né? Em grupo, sem Sim. nenhum critério, né? Então isso é de fato uma coisa realmente que tem que ser conduzida por um profissional habilitado. Sim, eu acho também, aproveitando, né, é que a gente tem tanta coisa para falar, cara, mas é um assunto interessante esse da hipnose, e talvez alguém que esteja nos assistindo agora esteja perguntando, mas o que a Igreja Católica pensa disso? Assim, com certeza você sabe muito mais que eu, mas eu me lembro que eu lendo um artigo já há algum tempo, a igreja, e agora não vou me recordar qual foi o Papa, mas assim, salvo engano, o Papa Pio X, Pio XII, né? Ele fala sobre isso, né? E que a hipnose, então, respondendo objetivamente, a igreja aceita, desde que a hipnose seja conduzida por um profissional e para fins terapêuticos. Seria isso, Robson? Exatamente isso. Tá bem informado. Né? Pois é, né? Muito legal. Infelizmente, o que acontece? Muitos católicos mesmo têm receio porque acham que é alguma coisa mística, sei lá, espiritual, até demoníaca, mas isso é uma questão mais supersticiosa. Mas a hipnose é uma técnica, uma coisa científica, né? Que as pessoas que passam pelo processo de hipnose com fins terapêuticos conseguem resultados muito bons e muito mais rápidos, né, do que outras abordagens normalmente em psicoterapia. Entendi. Olha, assim, eu ficaria falando com você sobre esse tema aí a noite toda aqui. Mas no início da nossa conversa, você me dizia que você fez uma viagem para Aparecida do Norte e lá você se interessou por um livro. E você tinha apenas 10 anos de idade. Como você é parapsicólogo também, tem alguma relação em uma criança de 10 anos sentir atraída por um livro que trata dessa temática, ainda que você estivesse pensando que era uma mágica ali. Mas não era, não tem nada a ver com mágica do jeito que a gente imagina. Tem alguma relação com a parapsicologia? Tipo, teve alguma atração que tocou você? Como é que se explica isso? Assim, Ney, desde criança eu gostei de mágica. A minha primeira mágica eu aprendi com 7 anos de idade. Então, quando eu vi esse livro, dizia algo mais ou menos assim, que aquelas coisas eram possíveis de serem feitas sem precisar de colocar nada na manga, sem precisar esconder coisa na manga, sem precisar de deixar coisa escondida, ou seja, é como se a pessoa conseguisse ter poderes mesmo, né? E eu falei, opa, quero aprender essa mágica. Coisa de criança, né? Só que aí eu fui estudar e vi que não era nada daquilo, né? Mas me interessei muito pelo assunto, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar a parapsicologia. Então, Ney, olha só o rodeio que eu fiz aqui para falar do meu paciente, né? Que provavelmente está assistindo, ele tem muita sensibilidade e eu atendo ele há muitos anos. E em várias situações da minha vida, né, que foram assim bastante importantes, durante o estado de hipnose, ele faz parte desses 15% de pessoas que entram nesse estado mais profundo, né, e muitas vezes os fenômenos acontecem, que nós chamamos de hiperestesia. O que é hiperestesia? Existem vários fenômenos, né? Por exemplo, durante palestras, né, faz muito tempo que eu não faço, mas assim, isso é uma técnica também, né? Eu consigo adivinhar o que as pessoas pensam segurando a mão da pessoa, mas isso é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, né? Outras pessoas que têm uma sensibilidade maior conseguem, digamos assim, captar o inconsciente da pessoa quando o inconsciente da pessoa está excitado. Vou explicar mais ou menos como funciona isso. Em várias situações, né, esse meu paciente, quando eu estava numa situação de preocupação com alguma coisa, né, eu vou dar 2 exemplos, 3. Eu atendo ele toda segunda, né, e teve uma segunda, 2 anos atrás, né, que no dia seguinte, né, eu ia viajar para a França. E fui visitar a Gruta de Massabielle, né, lá em Lourdes e tal.
E fiz hipnose com ele e tal. Terminei a sessão, falei para ele abrir os olhos, falei, e aí como foi, né? Ele falou assim, nossa, eu tava numa caverna, né? E passava um rio na frente dessa caverna. E dentro dessa caverna tinha uma senhora com um véu na cabeça, né? E eu queria conversar com ela, só que era uma divindade muito grande e eu não conseguia chegar perto dela. Ou seja, ele descreveu ali a gruta de Massabielle, o rio que passa ali na frente, e Nossa Senhora ali, que foi a aparição foi na gruta, né? E aí eu falei para ele, nossa, isso você descreveu aí, né? Eu tô indo para França amanhã, vou para a cidade de Lourdes, né? E ele conhecia, né? Já viu, e ele inclusive comentou que a mãe dele guardava água de Lourdes, né? Para as mulheres que iam ficar grávidas e tal, pediu para que eu trouxesse água para ele e tal. Uhum. Então essa foi uma situação que me deixou bastante impressionado. Uma outra situação, né? Foi quando eu estava com um problema, com um processo, né, jurídico, e aquilo estava me incomodando muito, né? Fiz a sessão de hipnose com ele, terminei a sessão, falei para ele abrir os olhos, falei, e aí, como foi, né? Ele falou assim, nossa, eu estava num tribunal com vários juízes, né, à minha volta. Ou seja, aquilo que meu inconsciente estava, digamos assim, preocupado, ele com a sensibilidade dele, ele captou. Mas assim, não é uma coisa que ele consegue fazer de uma forma, vou adivinhar o que vai acontecer, o que está pensando. Mas são lampejos, né, de fenômenos parapsicológicos que de vez em quando isso acontece. Então, o meu histórico com ele é bastante impressionante. Tem várias outras situações, mas as principais são essas. Só que, o que acontece? Essas coisas são inconscientes, incontroláveis, não ocorrem a comando da vontade. Então, tem uma pessoa que fala assim, vou adivinhar o seu pensamento, e adivinha, é truque de mágica. Vou entortar um garfo com a força da mente, entorta, é truque, é mágica, né? Bom, eu fiz antes da gente entrar aqui, né, do garfo para você. Para você ter uma ideia, né, em 2006 eu fiz a previsão da eleição do Barjas Negri, que foi a primeira eleição dele aqui em Piracicaba, com a quantidade de votos, inclusive registrado em cartório, né, 4 dias antes da eleição. Eu mandei uma carta para ele, registrada em cartório, com a quantidade de votos que ele ia ter. Inclusive no meu Instagram tem uma entrevista que eu fiz com ele, onde ele narra como foi a impressão que ele teve, né, quando aquilo aconteceu. Robson, você tem poderes? Não, é mágica. É mágica. A primeira hipótese na pesquisa parapsicológica, né, é a fraude, é o truque. Então eu já fui em várias situações, em vários casos, onde eu fui investigar alegadas afirmações de pessoas que faziam coisas ou que acontecia coisas nas casas, e quando eu vi aquilo mais a fundo, eu vi que se tratava de fraude. Em 99, eu fui na casa do Thomas Green Morton, que é aquele do Ra, que é bastante famoso, né, que fazia aparecer as luzes, entortava os garfos, né? E no dia que eu fui lá, tinha uma banda de rock famosa aqui no Brasil, que eu fazia um show lá em Pouso Alegre, e ele estava entortando umas moedas, né? E quando ele entortou as moedas, todo mundo ficou muito impressionado, mas eu vi o que ele fez, o truque que ele fez. Só que ele não podia falar na hora ali, eu vi que você fez, né? Mas foi truque de mágica. Então, assim, os fenômenos autênticos, eles acontecem, mas são inconscientes, incontroláveis e não ocorrem com o comando da vontade. Então as pessoas aí, vai no cartomante, vai no tarô, vai no céu, tudo isso é balela, né? Nada disso funciona, ninguém controla nada disso. Então, isso daí é só gastar dinheiro à toa, porque são coisas que definitivamente Mas não funcionam. é uma técnica para você poder... Deixa eu me explicar melhor. Dentro eu vou citar novamente o movimento carismático, porque eu vim desse movimento também, enfim. Então, existem os dons carismáticos. Dom de milagre, dom de cura, dom da ciência, por exemplo, onde a pessoa ela está orando por alguém e aí ela tem uma palavra de ciência. Olha, Deus está me dizendo isso, isso, isso. Apresenta às vezes até uma situação que a pessoa tem vivido.
Aí, nesse caso, as pessoas naturalmente acabam se emocionando, Sim. porque fala, puxa vida, contou minha história, a pessoa se sente ali realmente tocada por Deus. Então, mas nós estamos falando agora de um dom carismático do Espírito Santo. É possível você fazer essa distinção? Isso você chamaria de uma graça de Deus? Ou alguém realmente pode fazer uso de uma técnica de hipnose, de algo como você está relatando? Não sei se eu fui claro. Tá. Por exemplo, Ney, o exemplo que eu dei do meu paciente de conseguir perceber algumas coisas e tal, é mais ou menos o fenômeno que acontece aí na renovação carismática. Por exemplo, o falar em línguas, por exemplo, né? Isso não é um milagre. O milagre, de fato, por exemplo, aconteceu no dia de Pentecostes, quando os apóstolos falavam no idioma deles e cada um entendia no idioma natal. Isso, de fato, é um milagre. O Padre Pio mesmo, né, ele, em várias situações, as pessoas iam visitar, e o Padre Pio nunca saiu de São Giovanni Rotondo, ele falava italiano e várias pessoas ouviam ele falando inglês, ouviam ele falando em outros idiomas, né? Então isso sim é um milagre. É importante, como eu falei, saber a diferença entre a graça e o milagre. A maioria das vezes, o que acontece, né, não só na renovação carismática, na Igreja Católica, mas em todas as outras religiões, são as graças. Qual que é a diferença entre graça e milagre, né? Toda graça vem de Deus, mas nem toda graça é milagre. Então, assim, por exemplo, bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em público, então é a primeira vez que eu vou falar, de uma graça que eu recebi, né? Olha só, gente, a produção, olha, mais um que vai relatar algo que nunca contou para ninguém. Eu estou dizendo isso porque em alguns episódios os nossos convidados também fizeram a mesma coisa. Olha, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, e eram situações realmente que foram, eu imagino que para a pessoa ter falado isso foi até uma espécie de uma libertação interior, né? Porque sentiu. Eu fiquei até feliz porque ficou à vontade, né? Sim, sem dúvida. Então nós vamos aqui ouvir algo exclusivo que ninguém sabe. Vamos lá. Eu recebi uma graça espetacular. Há 4 anos atrás, né, eu fui diagnosticado com um câncer maligno. Só que por que eu digo que é uma graça espetacular? Eu não tinha sintoma nenhum, né? Eu tinha uma irritação que eu tinha desde criança e aquilo se resolvia com água boricada. Só para você ter uma ideia, que era uma coisa muito simples, né? Então, no decorrer da minha vida, sempre que aquela irritação aparecia, eu resolvia aquilo com água boricada e passava, estava tudo bem. Aí, em 2021, essa irritação ela não estava passando, né? E aí eu fui ao médico, o médico falou, vamos fazer um check-up e tal, né? Fiz vários exames, ele me passou um outro remédio para aquela irritação e o problema resolveu, né? Só que, quando ele viu meus exames, aí outra coisa apareceu. Ele falou, isso aqui está errado, né? Vamos fazer outro exame. Fizemos outro exame, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer uma cirurgia. Ou seja, Ney, uma irritaçãozinha me levou ao médico a ponto de descobrir aquilo de uma forma precoce, né? Onde eu pude fazer a cirurgia e que salvou a minha vida, né? Então, uma graça espetacular, porque eu fui avisado, eu fui levado ao médico de uma forma que jamais eu iria fazer, porque eu não sentia absolutamente nada, não tinha sintoma nenhum, né? Então, uma graça espetacular. Algumas pessoas chamariam isso de milagre, né? Mas é importante fazer a distinção entre graça e milagre. A graça seria uma espécie de da providência de Deus. Isso. Que não sei como que seria, mas como se Deus tivesse permitido isso, encaminhado dessa maneira para que fosse detectado algo que poderia realmente se tornar mais grave. Exatamente, é isso mesmo. Agora, o que é o milagre? Né? O milagre, né? Porque muita gente atribui isso, aconteceu um milagre na minha vida. Você já estava com uma irritaçãozinha, né? Lá tinha uma irritação nos olhos,
Você descobriu, tava com câncer. Pois é. Foi um milagre isso aí. E aí isso não é milagre, então. Não, não é milagre, é uma graça. O milagre, Ney, é importantíssimo isso, ele tem características. A Igreja Católica é extremamente rigorosa na análise dos milagres. Existe um Papa chamado Próspero Lambertini, Bento XIV. Foi o Papa Próspero Lambertini foi um milagre de ciência infusa, né? Deus colocou na mente dele, ó, tem que ser assim, 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 assado, né? E ele colocou 4 características como sendo milagres autênticos. Tem que ser de uma doença incurável, tem que ser instantâneo, ou seja, né, você não vai fazer cirurgia, você não vai fazer quimioterapia, você não vai fazer tratamento nenhum, aquela cura vai ser instantânea. Jesus, quando curava alguém, ele falava assim, ó, levante e anda. Então a pessoa levantava e andava, é uma coisa instantânea. Tem que ser perfeito, ou seja, a cura, além de ser instantânea, tem que ser perfeita. A pessoa levante e ande, vai fazer 10 sessões de fisioterapia. Não, a pessoa ia andar como se nada tivesse acontecido, né? E tem que ser para sempre. A pessoa não pode, e a igreja analisa isso durante 10 anos, num processo de análise de um milagre, se a pessoa não recai naquela doença. Então, tem que ser de uma doença incurável, tem que ser instantâneo. E esses critérios para determinar que é um milagre, então esses critérios foram estabelecidos pelo Papa Bento XIV. Isso, Próspero Lambertini. Próspero Lambertini. Exatamente. Olha, gente, fala, você não sabia disso, né? Eu não sabia. Né? Que legal. Sabia do Papa Bento XIV, mas não sabia qual era o nome dele. E nem sabia que ele tinha estabelecido os critérios para realmente determinar e declarar que aquilo seria um milagre. Não? Sim. E ele estabeleceu isso por volta do ano 1700 e pouco, né? E até hoje a igreja usa os mesmos critérios, né, para análise dos milagres. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque o milagre, né, eu gosto sempre de citar o Evangelho de João, no capítulo 11, de 41 a 42, onde Jesus faz a revitalização de Lázaro, né? Ele chega lá diante do túmulo e ele fala assim, mais ou menos isso, né? Pai, eu sei que você sempre me ouve. Eu dou graças porque você sempre me ouve. Eu sei que você sempre me ouve. Mas nesse momento não é por mim, mas pela multidão que está à minha volta, para que todos creiam que tu me enviaste. Aí ele grita, Lázaro, vem para fora. Então o milagre serve para que as pessoas creiam que ele foi enviado por Deus. Por Deus. E uma coisa interessante, né, é que hoje existem quase 60 mil religiões no mundo, né? Qual que é o critério para que essas religiões sejam, né, aceitas como reveladas? Se Deus revelou uma religião, ele tem que assinar essa religião que ele revelou, né? E a assinatura é o milagre. Se não tem milagre, né, tem graças. Graças existem em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as religiões. Agora, o milagre com essas características que o Próspero Lambertini coloca somente na Igreja Católica. Uau, que coisa linda, cara. Então, assim, o milagre dá legitimidade à igreja. Então, assim, essa é a minha igreja, a igreja que Cristo... A única religião revelada por Cristo. Então, se não tem milagre, não tem porquê você... A graça vai ter em todos os lugares, como eu falei, mas o milagre somente em ambiente católico. Então isso é uma coisa espetacular. Então as pessoas falam assim, às vezes eu pergunto, por que você é católico? Porque minha família era católica. Não. Como eu falei, a crença ela tem que ser uma fé racional, uma fé lógica, né? Então, quando você estuda os milagres e você percebe que somente no ambiente católico existem esses milagres autênticos, né? Aí você percebe, nossa, é aqui o único lugar que foi revelado por Deus. É interessante o que você está falando, Robson. Muito interessante, porque acontecem os milagres hoje na Igreja Católica. É uma questão. Porque muitos católicos acabam deixando a Igreja Católica e indo para as igrejas, eu nem vou dizer protestantes, mas as igrejas pentecostais, justamente
elas vão para lá por conta dos supostos milagres que acontecem nessas igrejas. Uhum. E agora, ouvindo você falar aí, né? Então, o que acontece nessas outras igrejas aí? Ótima pergunta, Ney. O que acontece? Muitas vezes, né, existe, né, essa questão da atuação do emocionalismo, da sugestão hipnótica, né, que faz com que... porque quando uma pessoa... Eu faço hipnose no consultório, ou quando eu faço uma palestra, né, eu tenho uma influência sobre algumas pessoas ali que estão assistindo aquela palestra, né? Quando é um líder religioso, a influência hipnótica ela é multiplicada por 1000. Então a pessoa consegue ali... eu senti um alívio na dor de cabeça, às vezes um problema de pele que é muito... que responde muito bem à sugestão e à hipnose. A pessoa tem lá psoríase, uma dermatite atópica, alguma coisa assim, e a pessoa, através daquele momento ali, né, de dramatização, né, a pessoa acaba tendo ali uma melhora daquele sintoma e a pessoa acaba atribuindo isso ao milagre, mas não é um milagre. Então é a questão da hipnose, a questão do emocionalismo e a questão da sugestão. Sim, sim. Então as pessoas muitas vezes vão para essas outras igrejas buscando isso, quando na verdade é uma coisa natural e não se trata de milagre como a gente vê de fato na Igreja Católica, né? E você pode relatar para a gente... Antes, deixa eu só cumprimentar o pessoal que mandou mensagem aqui, mas aí já deixo a pergunta para você aí. Não seria bem uma pergunta, né? Mas você poderia falar para nós relatar alguns episódios que realmente de milagres e que foram reconhecidos pela igreja? Sim. Né? Acho que interessante. Uhum. Bom, quem está conosco é a Sandra, está dizendo que está muito interessante o assunto sobre a hipnose. Carlos Coradini, boa noite, Ney, muito interessante esse assunto. Grande Carlos Coradini é um grande amigo, né? Está em Campinas, ele é músico, instrumentista, eu não lembro, ele toca o boé, mas ele é assim, ele é o cara. Uhum. Ele toca na Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, assim, há muitos anos, ele é muito bom, esse cara aí. Né? Ele é olha só que interessante. Eu uso esse anel de terço por causa desse cara aí, ó. Ah, é? Porque em 1985 eu entrei a trabalhar no Banco Sudameris. E ele trabalhava no banco, nós fazíamos parte também do grupo de oração. Robson, quando eu vi ele com um anelzinho de terço, eu falei assim, tudo que eu quero na minha vida é um anel. Então eu uso esse anel justamente porque eu vi ele um dia. Ele acabou me influenciando. Você ficou um pouco emocionado, é impressão minha? Não, mas assim, se eu me emocionar aqui, acabou o episódio. A Cláudia também, nossa irmã de comunidade. Enfim, obrigado aí pela presença de vocês, tem mais gente participando, mas agradeço vocês aí que interagiram conosco. Eu peço mesmo que você que está acompanhando esse episódio, mande perguntas, mensagens, é bem legal porque o bate-papo fica dinâmico, né? Sim, então sim, eu sempre digo, pessoal, puxa uma cadeira e senta aqui na mesa e vamos bater um papo, né? Exatamente. Então obrigado pela presença de todos aí. Mas vamos lá então, conta para nós aí alguns milagres que realmente a igreja reconhece. Aqui, ó, aqui houve um milagre, é um fato extraordinário e que não tem explicação científica, que só pode ser atribuída a Deus mesmo. Sim. Bom, tem milhares. Eu vou contar alguns que eu considero os principais, os mais importantes, né? Como eu falei, eu estive na França, em Lourdes, ano passado. E lá tem os ossos da perna do Pierre Derrida. O Pierre Derrida, ele estava cortando uma árvore e a árvore caiu sobre a perna dele. O nome dele é Pierre Derrida. Pierre Derrida. Isso. Muito bem. E os ossos da perna dele foram esmigalhados, né? E ele ficou durante 8 anos com os ossos esmigalhados e a perna dele girava, várias vezes foi sugerido fazer uma amputação, né? E ele não quis. E aí, em devoção a Nossa Senhora de Lourdes, né? Depois de 8 anos, a perna dele foi reconstituída. Os ossos que tinham sido esmigalhados
foram reconstituídos instantaneamente e ele voltou a andar como se nada tivesse acontecido. Isso é um milagre. O PRDRD, ele já morreu e os ossos dele, né, da perna dele, estão lá no Bureau de Constatações Médicas de Lourdes, né, em exposição lá, com um caroço, como se tivesse tido uma solda mesmo ali dos ossos da perna dele. E mesmo com os ossos um pouquinho maior que o outro, ele não mancava, ele andava normalmente. Isso depois de 8 anos, né, depois do acidente. Então, um milagre espetacular que somente a intervenção de Deus pode explicar. Então, isso não é uma graça. Não, isso é um. Você pode fazer hipnose que for, pode. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, isso é um milagre autêntico. Outro milagre muito bem documentado é do coxo de Calanda, Juan Miguel Pellicer, que da Espanha, ele teve uma carroça passou por cima da perna dele e da mesma forma a perna dele ali gangrenou, a perna dele foi amputada no hospital de Saragoça, na Espanha. Né? Então lá tem toda a documentação dos médicos. O hospital de Saragoça na época era um dos mais renomados do mundo. A perna dele foi enterrada no próprio cemitério do hospital e ele ficou durante 3 anos, né, andando de muleta, sem uma perna, e pedindo esmola em volta da Basílica Nossa Senhora do Pilar, na Espanha. Então toda à noite ele ia na Basílica Nossa Senhora do Pilar, ele pegava o óleo da lamparina e passava no toco da perna, né? E os médicos chamavam a atenção dele porque aquilo lá podia infeccionar e tal, né? E ele acreditava que aquilo fosse de alguma forma melhorar. 3 anos depois, ele estava dormindo, a mãe dele foi no quarto, né? E foi chamá-lo e ela viu por cima do cobertor 2 pés. Né? E a perna do Juan Miguel Pellicer foi reconstituída depois de 3 anos por devoção à Nossa Senhora do Pilar. E ele voltou a andar como se nunca tivesse acontecido nada. Né? Então tudo isso documentado no hospital de Saragoça, na Espanha, e não tem outra explicação, né, senão a atuação direta de Deus, o milagre. É importante deixar claro, né, que o milagre não é o santo que faz, não é Nossa Senhora que faz, é Deus. Somente Deus faz o milagre. Então, a intercessão do santo, né, Deus reconhece os méritos daquele santo e atribui, né, o milagre por intercessão dele. Mas o santo mesmo não tem nenhuma capacidade. Sim. Né? A não ser interceder. Sim, exatamente. E não precisa ir muito longe. A gente estava conversando sobre a Gema de Giorgio, né, que ela nasceu sem as pupilas, cega, né, não tinha pupila, e inclusive tem vídeos dela, inclusive tem um QR Code aqui no meu livro, onde a pessoa coloca o celular, vai pro vídeo da Gema de Giorgio. Ela foi visitar o Padre Pio, e o Padre Pio intercedeu, e Gema de Giorgio voltou a enxergar, mesmo sem as pupilas. Né? eu acho que, eu não sei se ela está viva ainda, mas até uns 5 anos atrás eu lembro que eu vi um vídeo dela fazendo. Como é que é o nome dela? A produção pode pesquisar. Gema de Giorgio. Gema de Giorgio, produção, vê se ela está viva, conseguiu uma imagem dela, coloca aqui para nós. Aqui. E não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, o Maurício Machado, Maurício é um baiano, Maurício Machado é um amigo meu. Maurício... E não é baiano. Não, esse é de Belém. O Maurício, ele teve um glaucoma, né? E o glaucoma foi se agravando, né? E chegou um momento que não tinha como tratar mais aquele glaucoma, ele ficou cego. Né? Cegueira total, ficou 14 anos cego, aprendeu Libras, ele era músico também, né? Aprendeu Libras, andava com bengala, com cão guia. E um dia ele estava na casa dele, estava com uma dor nos olhos por causa de uma conjuntivite muito forte, né? E ele pegou, baiano, né?
a mãe dele tinha falecido, tinha deixado uma imagem de Irmã Dulce, né? Ele pegou aquela imagem de Irmã Dulce, colocou nos olhos, né? E depois de algumas horas ele voltou a enxergar, depois de 14 anos. Né? Essa é essa mesmo. Eu não sei se ela tá viva ainda, né? Oi? 39, se ela estiver viva hoje, ela tem 86 anos. Eu acho que até uns 5 ou 6 anos atrás eu vi um vídeo dela ainda. Olha aí. É. Caramba, meu, não desconhecia essa história. Infelizmente, né, a maioria dos católicos desconhecem, né? E isso é uma falha muito grande. E o meu objetivo é justamente fazer um apostolado no sentido de que as pessoas tenham uma fé lógica, racional, e baseado naquilo que é a assinatura de Deus, que não, porque, são os milagres. Não, exatamente, porque veja, um milagre é para arrastar uma multidão de pessoas, Sim. De produzir, de fato, uma conversão, né, a Nosso Senhor, Sim. a igreja, como você relatou no episódio de Pentecostes, ali a palavra diz que 3.000 homens se converteram, né, que sem contar as mulheres e as crianças, diante de um milagre, né, que foi Agora, realmente, a igreja precisa... Eu não sei, aqui por minha conta, tá, gente? Não é o Robson, não. Mas eu não sei, falta os padres falarem sobre os milagres. As catequistas falar dos milagres para as crianças. Sim. Não, talvez... Bom, já aconteceu, né? A gente já que tá falando de milagre, não me lembro o nome do padre que não acreditava na transubstanciação do pão no corpo de Nosso Senhor e no vinho, no sangue de Cristo, que é o famoso milagre eucarístico de Lanciano, né? Então os padres que ainda duvidam de algum milagre, porque realmente acontece, né, que eles possam numa hora aí... Sim. Você falou do milagre eucarístico, depois eu vou voltar no Maurício aí, mas assim, você falou do milagre eucarístico lanciano, milagre eucarístico lanciano, durante a celebração da missa, o padre duvidou se aquilo realmente fosse o corpo e sangue de Cristo. Sim. Instantaneamente, né, o pão se converteu em carne, miocárdio, endocárdio, nervo vago do coração, e o vinho se converteu em sangue AB positivo, que são incorruptos até hoje, né? São 1.200 anos aí. Existem mais, o próprio Carlos Acutis ele fez um catálogo de milagres eucarísticos. Mais de 100 milagres eucarísticos. Sim. E um muito interessante é um milagre eucarístico acontecido aqui em Buenos Aires. Né? Ah, sim, na Argentina, né? Sim. Não faz muito tempo, inclusive. 94, eu acho. Eu acho que foi. Por aí. Foi final da década de 90. Né? E na época, quem era o... Acho que 96. Era o bispo que tomou conta ali era o próprio Papa Bergoglio. Bergoglio, né? Papa Francisco. E foi analisado por vários cientistas no mundo todo. E assim, sem eles saberem que se tratava de... Porque a igreja faz isso, né? As pessoas, é mandado para análise, mas não sabe do que se trata. Entendi. Realmente, os cientistas que foram estudar, eles não tinham conhecimento, Não sabiam. E eles falaram, isso daqui é carne humana, né, do coração. Sim. E isso daqui é sangue humano. AB positivo, né? Sangue AB. E depois dessa análise por vários cientistas do mundo, aí sim que foi falado que aquilo se tratava de uma hóstia, né? E o vinho ali que se converteu, né? Num pedaço de carne e no sangue. Então os milagres eucarísticos somente em ambiente católico. Nossa, viu? Mas assim, acho que o milagre mais conhecido do eucarístico deve ser o milagre de Lanciano. Mas existem outros, né? Outro dia eu estava vendo um milagre, estava inclusive vendo o milagre de Buenos Aires, mas um milagre, teve um no México. Sim. Não lembro mais assim, da Text, alguma coisa assim. Isso, o nome, né? É esse o nome. E um outro milagre de Portugal também. Enfim, são vários, né? São muitos milagres, né? E tudo isso para demonstrar, né? Que a presença de Jesus na Eucaristia está ali, né? Então isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
né? O milagre de Lanciando aconteceu isso no século VIII, né? Isso. Né? Aham. Aí, eu não sei, acho que foi na década de 70, os frades conventuais, que são aqueles que me parece que tomam conta dessas relíquias, né? Mandaram então para serem analisadas. E depois de não sei quanto tempo, os cientistas escrevem o documento, e aí tem um fato interessante, porque eles dizem nesse documento: e o verbo se fez carne. Sim, porque então imagino que os possíveis ateus ou céticos ali acabaram se convertendo, né? Sim. Não... Isso é muito comum, né? Dos cientistas que fazem análise do milagre se converterem, né, ao catolicismo quando percebem que aquilo é uma coisa que é supranormal, é sobrenatural, né? Então, tem muitos casos de milagres eucarísticos. E só voltando no caso do Maurício, aqui da Bahia, como eu falei, não precisa ir longe para ver o milagre de fato acontecendo. Ele ficou cego durante 14 anos, colocou a imagem da irmã Dulce nos olhos e 4 horas depois ele voltou a enxergar, depois de 14 anos. Ele é vivo, né? Ele participa de vários podcasts, né, aí no Brasil, e foi a partir desse milagre dele que a irmã Dulce foi canonizada hoje como Santa Dulce dos Pobres. E hoje os oftalmologistas fazem análise dos olhos dele e o glaucoma continua lá. Não existe ligação do nervo óptico com o cérebro. E ele enxerga. Qual a explicação disso? Caramba! E aqui também eu tenho um QR Code onde a pessoa coloca o celular e vai para um vídeo onde mostra a reportagem sobre ele e tal. E ele indo no oftalmologista, o oftalmologista fala: ele é cego. 7 oftalmologistas do mundo, né, analisaram os exames dele e falaram: isso aqui é um exame de uma pessoa cega, só que ele enxerga. Então é um milagre vivo ali que normalmente as pessoas não conhecem. E é interessante, Ney, que muitas vezes aparece na TV: foi canonizado, e o milagre foi tal, mas as pessoas não dão muita importância para isso, né? Ou talvez não tenham a mesma visão, porque assim, Ney, eu nasci na família católica, mas eu frequentava a igreja e tal, mas de uma forma mais fervorosa, de fato, eu só comecei a partir do momento em que eu assisti a aula do Padre Quevedo sobre milagres. Tudo isso que eu estou falando aqui, né, eu aprendi com ele. Então, devo muito a ele, e hoje eu tento, né, através de toda essa história, através do meu livro também, fazer com que as pessoas enxerguem a única e verdadeira religião revelada, de fato, e assinada por Deus através dos milagres. Então, uma forma de apostolado para que as pessoas tenham uma fé concreta, uma fé sólida, uma fé racional. Eu estou enganado, ou o Padre Quevedo foi um dos que defendiam mesmo um milagre que acontece, o que aconteceu na história da Virgem de Guadalupe, do quadro, enfim, do manto de... Então eu me lembro que certa vez eu ouvi ele falando sobre que ali é realmente um milagre o que acontece lá. Sim. Você tem algo para contar pra gente disso, Robson? Bem, só para você ter uma ideia aqui, minha tela aqui é... Olha aqui, então você tem muita coisa para contar dela. Pois é. Eu aprendi também a história de Nossa Senhora de Guadalupe com o Padre Quevedo, né? E basicamente assim, como que é a história para quem não conhece? No México, na época da conquista do México pelos espanhóis, eles começaram a catequizar os índios, né? E tinha lá um índio chamado Juan Diego que ele andava quilômetros e quilômetros ali para chegar na igreja durante as missas, né? E um dia no Monte Tepeyac, lá no México, apareceu. Quando eu digo apareceu, na verdade, ele tem uma visão de Nossa Senhora de Guadalupe. É diferente? É diferente. Quando a gente usa o termo Nossa Senhora apareceu, os pastores tiveram uma
Uma visão. Existe uma diferença entre visão e aparição, né? Do além pro aquém não volta ninguém. Nossa Senhora, ela ascendeu ao céu, né? E como todas as outras pessoas que morreram, ninguém volta do outro mundo para cá, né? Então, quando, por exemplo, para fazer essa distinção entre visão e aparição, em Fátima, por exemplo, tinha lá o Francisco, a Jacinta e a Lúcia. A Lúcia via e ouvia Nossa Senhora. A Jacinta só via. O Francisco não via e não via nada. E todas as pessoas que estavam em volta também não viam e não ouviam nada. Se fosse uma aparição, todo mundo veria e ouviria, né? Então é importante fazer essa distinção, né? Porque quando que uma visão ela é de fato providencial? É quando Deus assina com o milagre. E em Fátima, Deus fez o milagre do sol, né? Que inclusive ontem completou 108 anos. Da última aparição, né? Isso. 13 de outubro. Isso. E vários milagres aconteceram lá em Fátima. Por quê? Porque Deus ele achou que aquela visão iria ser importante e assinou aquilo lá com vários milagres. Então, de fato, algo sobrenatural aconteceu ali, né? Mas não que Nossa Senhora tenha aparecido de fato. As crianças tiveram uma visão, né? Nem todos, que o Francisco não via nem ouvia. Então, normalmente não se trata de, né, uma aparição em si, e sim de uma visão. E a mesma coisa que aconteceu com Santa Bernadette Soubirous em Lourdes, e a mesma coisa que... Tá, você está dizendo assim que a pessoa assim, eu vi Nossa Senhora. Esse seria o termo, assim... Isso. Assim, não foi assim. Nós estamos ouvindo o relato, vamos dizer que Santa Bernadette, ela relatando: olha, eu estava num determinado lugar agora, fui buscar os gravetos lá, e eu vi uma mulher. E ela disse que ela, aí vai ter a história, né? Que ela é a Imaculada Conceição, que foi justamente que fez com que a igreja, assim, essa menina realmente ela viu algo sobrenatural. Sim. Tá, entendi. Ficou claro, Robson. Ótimo. Ficou claro. Eu acho que deve ter ficado claro para todo mundo também a diferença entre uma aparição e uma visão. Então, o Juan Diego, ele teve uma visão, né, de uma mulher com... Não tem nada a ver com assombração, né? O pessoal fala assim, teve uma assombração. Existe alguma explicação para isso? Via de regra, é autossugestão. Né? Como eu falei, nunca explicar por mais, né, na Vale do Ocã, nunca explicar pelo sobrenatural aquilo que pode ser explicado naturalmente. Então, às vezes quando a pessoa fala que viu uma assombração, uma coisa assim, normalmente é uma auto-hipnose onde a pessoa se sugestiona a ver coisas que na verdade não existem. Né? Então, isso é uma coisa bastante comum de acontecer. Mas não se trata de espíritos de mortos, nada disso. Não, né? entendi. Tá. Então, o Juan Diego teve a visão. E ela falou, vá lá, converse com o bispo, né, e fale para construir uma capela aqui, né. Aí ele falou, nossa, mas eu, né, tem tanta pessoa, as pessoas mais importantes do que eu e tal. Ela falou, mas é você, vai lá e fala com ele. Aí ele foi lá, conversou com o bispo falou, não vou construir capela, né. Aí ele voltou no outro dia lá, ele encontrou com ela de novo, falou, o bispo falou que não vai construir, né. Não, mas vai lá e insista com ele. Aí ele foi novamente. O bispo falou, vamos fazer o seguinte, tem que ter um milagrinho. Se não tiver um milagrinho, não vai sair capela nenhuma, né? Aí ele voltou e falou, ele falou que tem que ter um milagrinho. Se não tiver um milagrinho, não vai ter capela. Aí ela falou assim, então suba aqui no alto da montanha e colhe umas flores, né? E leve pro bispo. Só que era 12 de dezembro, né? E inverno no México, e não nascia nada nessa época, porque era neve ali e tal, né? E aí ele subiu ali no alto da montanha, tinha várias flores tem um nome lá, esqueci o nome das flores. Ele juntou aquelas flores no manto dele, que é um manto feito de um cacto chamado ayate. É um traje típico Os pobres indígenas naquela época, como eles não tinham condições de ter um manto feito de tecido, é um cacto, eles tiravam a linha e faziam um poncho, né? Quando eles se cobriam, levavam coisas.
E aquilo lá dura 5 anos, mais ou menos, né? Aí ele levou as flores lá pro bispo, e quando ele solta as flores ali, né? As flores caem no chão, já é uma coisa impressionante, porque não tem lugar nenhum onde pudesse ter aquelas flores. E aparece impresso no manto essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Em 1531 foi que aconteceu isso, né? E as pesquisas que foram feitas a partir daí não demonstram nenhum tipo de corante, nem tinta mineral, animal, vegetal. Não é feito com pincelada, é como se fosse uma impressão. Só que não existia silkscreen, impressora naquela época, né? Várias coisas aconteceram, entre elas, né, foi feita uma análise oftalmológica dos olhos da imagem. A imagem foi ampliada, a imagem dos olhos foi ampliada milhares de vezes e dá para se ver através dos olhos da imagem um reflexo daquilo que, como se Nossa Senhora estivesse vendo o que estava acontecendo naquele momento. Então aparece a imagem do Juan Diego, aparece a imagem do bispo Juan de Zumárraga, aparece a imagem dos dois ajudantes ali do bispo, né? E tudo isso. Então todos que estavam ali naquele ambiente. Momento, né? E tem vários fenômenos ópticos que só acontecem nos olhos humanos e que foram demonstrados isso pelos cientistas, né? Então, e a partir daí vários milagres aconteceram, né? Isso já é um milagre por si só. O próprio Próspero Lambertini, o Papa Bento XIV, ele fala que o que Deus fez com a América Latina, porque Nossa Senhora de Guadalupe ela é a padroeira da América Latina. Então, palavras textuais do Papa Bento XIV, que é o maior especialista em milagres de todos os tempos. O que Deus fez com a América Latina, ele não fez igual com nenhuma outra nação. Né? Então é um milagre espetacular, permanente. Em 2019 estive lá no México, né? E tem várias histórias, né? Uma delas em 76, um fanático ele pegou uma cesta de flores e colocou nos pés da imagem. Naquela época, hoje tem vidros blindados e tal, né? Ele colocou um cesto de flores no pé da imagem e dentro, no meio dessas flores, tinha uma dinamite, né? Deu uma explosão, né? Todos os vidros da nave da igreja foram estourados, né? Tinha um crucifixo de aço totalmente retorcido que ficou pela explosão e não fez absolutamente nada na imagem. Né? Uma coisa espetacular, como se Deus estivesse ali protegendo. Né? Se você vai lá na Basílica Nossa Senhora de Guadalupe, esse crucifixo está exposto lá todo retorcido, né? Como se Jesus estivesse ali protegido a mãe naquele momento. Então, um milagre espetacular. Um outro caiu, né, um ácido na imagem, no tecido ali, né? E como se fosse uma coisa providencial, esse ácido ele caiu do lado, né? E um ácido extremamente poderoso, que era para corroer tudo ali, né? Fez uma manchinha só e que com o passar do tempo foi desaparecendo. Então tem vários outros milagres que são atribuídos, né, à Nossa Senhora de Guadalupe, a intercessão, né, porque quem faz o milagre é Deus, mas são coisas espetaculares. Então, em todos os lugares onde existem a veneração mariana, em todos os lugares do mundo, só existem esses lugares porque milagres aconteceram ali, né? Porque se não tem milagres, não se constrói basílicas, né? Não faz toda essa devoção. A igreja reconhece isso. a visão, isso, né? Desde que realmente ela venha acompanhada de algo extraordinário, no caso, milagre. Exatamente. Assim, se eu entendi, assim, essa história da Virgem de Guadalupe realmente sempre me impressionou muito, especialmente quando eles identificaram essas figuras que estão como se fosse na íris dos olhos de Nossa Senhora, negócio assim, do índio, né? Mas você está falando que essa impressão foi nesse avental que o Juan Diego carregava, que era feito de cacto, e que a durabilidade dele era de 5 anos. Isso. É ali que está impressa a imagem? É ali que está impressa a imagem. Cara, eu não sabia disso não, meu. Ou seja, incorrupto,
há 500 anos. Gente, é impressionante. Em 2031 vai fazer aí 500 anos que essa imagem foi impressa, né? E esse cacto é como se fosse uma estopa, né? Um tecido, uma planta extremamente frágil, né? Que não se decompõe até hoje, né? E é uma coisa impressionante, como dizia o Bento XIV, né? Não, assim, eu tô vendo aqui no seu livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro do Robson, Milagres, a Ciência Confirma Deus. Daqui a pouco a gente vai estar falando, ele vai falar sobre como você pode adquirir o livro e tudo mais. Mas eu tô vendo aqui na capa do livro, que por sinal muito bonita, a imagem do Santo Sudário. Né? Creio que aqui tem alguma coisa sobre o Sudário. Sim. Mas eu não posso deixar de pedir para que você fale um pouco também sobre o Santo Sudário, né? Algo que tão caro para nós católicos, mas que por diversas vezes já vi artigos na internet. Sempre tem alguém, algum cientista, alguém querendo ignorar o que realmente aconteceu naquela manhã do domingo ou na noite da ressurreição de Jesus. Conta pra gente, Robson. Tá. Bom, uma coisa espetacular o Sudário de Turim, né? Mas antes de contar, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô impressionado com o conhecimento que você tem sobre essas questões, viu, Robson? Muito obrigado. E a gente nem começou a falar ainda dos corpos incorruptos, né? Mas é bom, assim, a gente ouvir alguém que realmente tenha conhecimento, que estuda esses fatos extraordinários, né? E como é bom a gente ouvir isso, porque isso, assim, fortalece a nossa fé, devolve para nós o gosto pela catolicidade, né? Então, e vai de encontro com a proposta do ConsagraCast, né? Realmente despertar nos nossos ouvintes, né, a beleza da Igreja Católica. Então, os nossos convidados, sempre através do conhecimento e da própria experiência, dão para os nossos ouvintes o gosto pelas coisas de Deus, devolve a esperança para aqueles que estão desesperados, devolve a fé ou fortalece a fé para aqueles que estão meio que pengando aí, sabe? Então está sendo muito bom mesmo esse nosso bate-papo. Fico muito feliz com as suas palavras, porque esse assunto é um assunto que eu sou apaixonado e talvez seja esse o motivo que faz com que eu consiga transmitir com uma, sei lá, uma persuasão maior, uma intensidade maior, ou com uma paixão maior mesmo, assim, né? Assim. Então é uma coisa que eu sou... Dá para perceber. Aliás, já vai falar sobre o Santo Sudário, mas olha só, estava comentando com ele, né? Aliás, estou conhecendo ele pessoalmente hoje. Mas para fazer a programação dos convidados, né, do nosso podcast, então o Lucas, ele falou assim: Ney, faz contato com as pessoas, convidando as pessoas para participarem. Ah, tá bom, deixa comigo então. Então eu fico ali pensando, rezando, e eu tinha visto uma publicação do padre Danilo, porque o Robson esteve dando uma palestra lá na Paróquia São Judas. E me parece que naqueles dias o Robson me deu a honra de me seguir no meu Instagram. Bom, eu fiquei com ele na cabeça. Vou convidar esse cara para ir no podcast. E eu falo para minha esposa, o que você acha de convidar, né? Ela fala, não, é legal, isso aí, ela me incentiva, né? Mas o que aconteceu? Antes de eu realmente convidar o Robson entrou em contato comigo. E agora, ouvindo você, falando um pouco desses fenômenos parapsicológicos, eu falei assim, caramba, olha. Então, realmente houve uma comunhão aí, né? Sim, é verdade. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque foi
Porque Aham. aí eu fiquei assim, pra mim, na hora assim, pô, é uma confirmação de Deus. Que eu ia convidar ele e ele já tá falando comigo aqui. Bacana. Muito bem. Aham. Agora vamos lá. Fala do Santo Sudário pra nós. Vamos lá, o Santo Sudário. Jesus era uma pessoa muito pobre, né? Veio de uma família humilde e, via de regra, as pessoas que eram crucificadas naquela época, elas não tinham sepultamento. Os restos mortais eram jogados ali para serem comidos pelos animais, né? Só que o José de Arimateia, como ele seguia Jesus, via os milagres que Jesus fazia, não tem como, né? Você vê uma pessoa fazer o que Jesus fazia e não fala, não, eu vou seguir essa pessoa. E principalmente, sabendo diferenciar o milagre autêntico de milagreria, que é isso que você vê em outros lugares. Milagre é uma coisa, milagreria é outra, né? Então, se eu vejo lá um cego de nascença, né, voltando a enxergar, um paralítico ali que tem as pernas atrofiadas, voltando a andar instantaneamente, não tem como não seguir essa pessoa, tá? Então, José de Arimateia é uma pessoa super influente, né? É uma pessoa rica na época e que conversou com, com Pilatos para poder fazer um sepultamento de Jesus. Então, ele comprou lá um linho, né? E esse linho, ele era um linho bem grande e que envolveu, né, o corpo de Jesus dessa forma. E foi amarrado várias tiras em volta, né, para deixar aquilo lá bem preso. E foi sepultado daquela forma. E é interessante, Ney, que os evangelhos falam coisas diferentes, né? Mas quando falaram que o túmulo estava aberto, eles correram para o túmulo, né? E o evangelho diz que quem que viu e creu na hora ali, né? Não sei se foi Pedro ou João. Porque, eles correram, né? Sim. Chegando lá, Pedro entrou primeiro, Uhum. né? Viu o que tinha acontecido e João entra. Então eles viram e creram. Aliás, no milagre das bodas de Caná, o relato também é esse. Eles viram e creram. Então, sim. Mas por que está escrito que eles viram e creram? Porque a Bíblia, quando ela foi escrita, a tradução correta, o que está escrito lá nos originais, é que o lençol, o linho, ele não foi desdobrado. O que está escrito de fato é que o lençol aplainou. Então, é como se o corpo tivesse desaparecido dali, né, e o lençol tivesse murchado, aplainado, né, com todas as tiras em volta, né. Então, por isso que eles entraram e creram ali na hora que eles viram, porque nenhum mágico, por melhor que fosse, consegue escapar com aquelas tiras todas ali em volta. O que aconteceu então depois disso? Esse tecido apareceu aí mais ou menos lá na Idade Média, né? Já tinha passado por vários lugares, tanto é que quando foi inventada a fotografia, você só via uma manchinha, né, que parecia a imagem de uma pessoa ali, né? Uma pessoa que tinha sido crucificada, mas não era uma imagem que dava para ver com nitidez. Aí quando foi inventada a fotografia, isso já para mim já é uma coisa espetacular. Um fotógrafo chamado Secondo Pia, ele pediu para tirar uma foto do sudário, tá? E quando ele tira a foto do sudário, aquela imagem que era fraquinha, que não dava para ver nada, a hora que ele pega o negativo da imagem, aparece essa imagem nítida, né, do rosto e do corpo todo, na verdade, né? Uma nitidez que não existia se não tivesse sido feito no negativo. Então só aí já é uma coisa espetacular, né? O Santo Sudário, ele é chamado de o quinto evangelho, né? Porque todas as marcas da flagelação de Jesus estão ali. Se você pega os flagelos romanos e você compara com as marcas ali do sudário,
todas as marcas são iguais, foram mais de 120 açoites recebidos de cada lado das costas, né? É interessante, né? Uma coisa muito interessante que a medicina forense estudou, Jesus ele não foi crucificado pela palma da mão, porque as pesquisas demonstram que a palma não aguentaria o peso do corpo e rasgaria. Então, eles todos eram crucificados pelo punho, né? E no sudário, né, aparece Jesus só com 4 dedos. Então todo mundo fala, isso daí é falsificação, porque só tem 4 dedos e tal, né? Só que, quando a pessoa tem o nervo do punho ferido, né, que foi o que aconteceu, o dedo polegar, ele se contrai. Então por isso que aparece ali apenas 4 dedos. Pesquisas demonstram pólens de plantas do Oriente Médio, no sudário. Inclusive, uma planta, né, que é uma planta que já é extinta, mas que foi encontrado o pólen dela no sudário, que é inclusive na parte da cabeça, onde foi feito a coroa de espinhos, né? E a planta é a mesma planta que aparecia lá na região do Oriente Médio. Então, assim, várias demonstrações científicas de que isso daqui é uma coisa realmente autêntica, espetacular. Agora, como que essa impressão apareceu? Os cientistas falam que não é tinta, né? Tem manchas de sangue, e o sangue é AB também, o mesmo do milagre eucarístico. De Lanciano. E de todos, né? De todos os Nós estamos falando de uma única pessoa, né? Exatamente. O sangue AB, né? Então, assim, aí foram pesquisar se era pintado, né? E não tem tinta ali, né? Não conseguem reproduzir aquilo até hoje. Qual que foi a conclusão que chegaram? Que é uma queimadura na parte superficial do tecido. Ou seja, não é uma queimadura, mas que não se aprofunda, né? É só bem na parte superficial mesmo. Qual que é a conclusão que chegaram? É como se, não sei se você já viu algumas imagens de explosão nuclear onde fica só a sombra da pessoa. Não sei se você já viu. Sim. Então, a conclusão que chegaram é que foi uma explosão muito intensa que queimou a parte superficial do tecido, né? Então, isso que nós acreditamos que tenha sido o momento da ressurreição, né? Quando o corpo que estava ali explodiu, né? Com um clarão de luz muito intenso, que não foi nem numa velocidade maior, nem numa velocidade menor, porque senão teria pulverizado todo o tecido, mas foi suficiente para queimar essa superfície e deixar a imagem de Jesus ali. Eu acho que em 88 foi feito lá um teste de carbono 14, né? Dizendo que o sudário era falso. Sim. Só que teve contaminação, porque teve um incêndio onde o tecido ele foi queimado em algumas partes, então ele foi remendado, né? Então as partes que pegaram não eram partes ali, porque não dá para... Porque para fazer um teste de carbono 14 tem que destruir o tecido, então não vai ficar destruindo isso daí, né? Mais recentemente, o ano passado, foi feito exames com raio-x, com exames mais modernos, e foi demonstrado que de fato esse tecido data do século I, né? Entre o século I e o século II por ali, ou seja, na época de Cristo. Sim. Mesmo. É o objeto mais estudado do mundo. Não tem objeto que tenha sido mais estudado do que o sudário. E uma coisa que é bastante interessante também, que foi criada uma ciência chamada sindonologia, que é somente o estudo do sudário por várias áreas do conhecimento humano. Então é uma coisa espetacular, né? A igreja não afirma que se trata de fato, né? Mas nós acreditamos que de fato seja, e as evidências apontam para isso, né? Então, uma coisa aí espetacular também que... assim, diante de tantas evidências como essa do Santo Sudário, mas também diante de tantos milagres e fatos extraordinários, eu fico pensando por que ainda existem aqueles que não creem
né? Bom, enfim. Agora, uma questão polêmica aqui agora. Vamos lá, e daqui a pouco nós vamos falar sobre os corpos incorruptos. Aham. Deixa eu ver. Bom, com certeza você já deve ter ouvido falar da imagem de Nossa Senhora, a Nossa Senhora do Mel. Já ouviu falar? Uhum. Bom, essa imagem, eu não vou saber falar para você porque eu não me recordo, mas no ano de 2007, alguém entrou em contato comigo e perguntou para mim se eu gostaria de receber a imagem do Mel em nossa comunidade. Nós tínhamos 4 anos de existência de comunidade e a nossa casa era uma casa dedicada a São José, bem ali na Avenida Rio das Pedras, onde hoje é uma papelaria, inclusive. Uhum. E aí a guardiã da imagem entrou em contato comigo para acertar os detalhes. E a imagem veio. E ela ficou conosco por 3 dias, junto com a guardiã. Uhum. Robson, eu queria ouvir você a respeito disso. Porque eu passei a noite ali naquele ambiente que nós preparamos junto dessa imagem. E eu presenciei ali algumas coisas que realmente eu fiquei impactado, porque eu vi aquela imagem, realmente escorria mel dela. Eu vi diante dos meus olhos aquela imagem ficar coberta de sal e depois sumiu o sal. Uhum. A imagem tinha água, azeite. Eu queria ouvir você, o que você pensa sobre isso? E assim, olha, e não foi, não foi uma aparição, Uhum. não foi uma visão, foi algo que eu e todo mundo, inclusive depois a imagem, com autorização, na época o padre Claudemir, que era o pároco ali, permitiu que a imagem fosse para a igreja e foi uma multidão de pessoas ali. Que ano foi isso? Eu acredito que foi 2007, 2008, por aí. Eu não me lembro exatamente. Nossa, pena que eu não fiquei sabendo. Mas você já ouviu falar sobre essa imagem? Sim. Bom, vamos lá. A minha opinião. Pena que Olha lá, hein, que você vai falar, hein, meu. Assim, né, pena que eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, né? Muitas pessoas relatam e tal, né? Como eu disse, a primeira hipótese na pesquisa parapsicológica é a fraude, né? Existe um fenômeno parapsicológico que nós chamamos de aporte. Aporte, antigamente, quando existiam as, entre aspas, chamadas casas mal assombradas, caía pedras do telhado sem quebrar o telhado, pegava fogo em objetos, né? E essa questão do cair uma pedra atravessando o telhado sem quebrar o telhado, né, é um aporte. E várias imagens no decorrer do tempo choravam lágrimas, chorava sangue. As pessoas já devem ter visto isso, né? Então, assim, uma possibilidade é um aporte, um fenômeno parapsicológico. Só que esse fenômeno é raro, né, de se acontecer. Então, a primeira hipótese é sempre fraude. O que acontece, Ney? Muitas pessoas falam assim, porque esse azeite, esse mel, ele foi feita uma pesquisa dele na Unicamp e falaram que não é desse mundo, não sei o que e tal. Eu procurei essa pesquisa, não achei. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Unicamp, entrei em contato com ele e falou, isso não existe. Essa pesquisa não existe. Hoje, né, eu acho que a Arquidiocese de São Paulo, né, pegou essa imagem para fazer uma investigação mais rígida com ela. O que eu posso dizer, né, é que há uns 4 meses atrás, a guardiã da imagem, ela ficou doente, ficou internada, né? E parou de acontecer qualquer coisa com a imagem. Não vertia mais mel, não vertia mais azeite, nada. Então, assim, eu não posso julgar, né? Mas, assim, o que aconteceu que foi, afastou a guardiã, aquilo parou de acontecer. Então, eu não sei qual é a relação, se é um fenômeno de aporte ou se é uma fraude. Porque eu vi um vídeo uma vez daquela imagem já sendo retirada, né, de um plástico, já toda embebida em mel e tal, né?
Então eu não sei se é assim. Se eu Uhum. tivesse próximo, pudesse fazer uma análise, colocar os controles de mágico que eu conheço, né? Porque toda vez que eu faço uma pesquisa, eu coloco esses controles para ver se o fenômeno, entre aspas, acontece, né? Você como um mágico, e conhecendo um pouco essa questão toda aí, você acha que é possível reproduzir algo assim nesse sentido? Sim, sim. Sim. Inclusive, tem lojas de mágicos nos Estados Unidos que vendem imagens de santos que choram sangue, que choram água, e são vendidos em lojas de mágica. Você analisa a imagem e você não vê nada. Aqui no Brasil não tem, mas tem uma loja de mágica nos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo, chamada Tanner's Magic, onde vende essas imagens. Bom, de qualquer maneira, diante de tudo aquilo que você apresentou para a gente hoje e daquilo que nós já sabemos, especialmente se tratando dos milagres eucarísticos, não dá para a gente duvidar, Absolutamente. né, da existência de Deus e da sua manifestação, né, Uhum. dos milagres. Se Deus existe, né, ele tem que se manifestar. E ele se manifesta através dos milagres. E ele só se manifesta num único ambiente, né, que é na religião que ele revelou. Né? Tem uma... Eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, né? Eu tenho muita coisa a perguntar, né? Mas a gente já falou um pouco sobre os corpos incorruptos também, Uhum. porque acho importante. Mas antes, eu vou ver mais algumas mensagens que chegaram aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá. A Sônia Maria também, boa noite. Sônia, obrigado pela presença. Linda lembrança, meu irmão, que caminhada, hein? Ai, cara, caminhada de longos anos, hein? O Carlos Coradini, mais conhecido como Toco. Uhum. O Paulo também, muito bom. A Ângela Medina aqui, era minha esposa. Olha aqui, ela está dizendo, ó, boa noite. Confirma a conexão referente ao convite ao Robson e parabenizo por todo o conhecimento e informações que com certeza está impactando a todos que acompanham o episódio de hoje. Oh, muito obrigado. Valeu, queridona. Mas realmente foi isso que aconteceu. Que legal. Bom, corpos incorruptos. Eu já quero começar perguntando para você se é correto a gente usar esse termo, corpos incorruptos. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que o único corpo incorrupto mesmo é o corpo de Cristo, que já é um corpo glorioso. Sim. Mas a gente afirma, né, corpos incorruptos, ou poderíamos dizer assim, corpos intactos, né? Então eu queria que você explanasse um pouco sobre essa questão dos corpos incorruptos. Hoje, como você vinha, eu falei, deixa eu dar uma olhada sobre os corpos incorruptos e já fiquei sabendo, né? Me parece que a fonte realmente é uma fonte que a gente pode acreditar, que é do site do Padre Paulo Ricardo. E ali falando que o primeiro corpo incorrupto ou intacto que a igreja reconhece é o corpo de Santa Cecília. Aí eu li um pouco a história, mas enfim, mas você que é o especialista aqui, então... Voltemos ao Próspero Lambertini, o Papa Bento XIV. O Papa Bento XIV, ele falava sobre os corpos incorruptos, mas ele falava que o corpo incorrupto não significa um sinal de santidade. A pessoa, ela pode estar, o corpo pode estar decomposto, né? Mas a pessoa ser santa da mesma forma. O que acontece? Muitos corpos, Santa Bernadette Soubirous, a própria Jacinta, a Santa Catarina Labouré, eu estive lá na Capela da Medalha Milagrosa em Paris. Eu vi o corpo de Santa Catarina Labouré. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que tem essa fama de santidade, quando ela morre, é enterrada, depois de um tempo é feita a exumação do corpo. Alguns apresentam, né, essa incorrupção. Só que alguns apresentam
uma parte do corpo incorrupto, outras apresentam o corpo todo, mas essa incorrupção ela não se mantém por muito tempo, né? Então, mesmo com o corpo ali incorrupto, tem que ter os milagres associados. Então, para a pessoa ser canonizada, ser elevado a santo, tem que ter 2 milagres atribuídos a ela, e os milagres com essas características que o próprio Próspero Lambertini coloca. Então, assim, somente o corpo incorrupto não significa que a pessoa seja santa. E com o passar do tempo, existe um processo que nós chamamos de cartonamento. Com o passar do tempo, o corpo ele vai se endurecendo, vai ficando cada vez como se fosse um papelão. Não sei se você já viu o corpo, a imagem do corpo de Santa Rita de Cássia. Sim, um corpo vi, bem. Ele é bem. Não é tão agradável de se ver. Sim, né? a cor tá bem escura, né? Escura, sim. E é como se fosse um papelão. Sim, né? tem Então o corpo vai endurecendo, coisa vai rígida, né? Isso. Então não vai ficando tão agradável aos olhos. O que a igreja faz hoje, né? Quando o corpo é exumado e a pessoa tem os milagres ali, os 2 milagres atribuídos a ela, hoje existe um processo que eles ou colocam uma máscara de silicone, ou corrigem ali com cera, né? Para que seja mais apresentável. Né? Então, se você vê, por exemplo, o corpo do Padre Pio, né? Ele é uma máscara de silicone e as próprias mãos dele, né? Que tinha lá os estigmas, né? São bem decompostos, são bem escurecidos, né? Então, assim, não é porque a pessoa tem o corpo incorrupto que ela é santa. E também não é porque o corpo da pessoa ali se decompôs que também não seja. Mas não é um critério, né? Não é um critério. Segundo o Próspero Lambertini, pode ter o corpo incorrupto, mas se não tiver os milagres ali associados, não vai ser levado a santo. E esses corpos, eles não ficam incorruptos para sempre, né? Do pó você veio e ao pó você vai voltar. Então, é isso que acontece também. Com o passar do tempo, esses vão entrando no processo de cartonamento, né, e eles vão ficando aí, se decompondo cada vez mais. Se decompondo não, né, mas eles vão ficando rígidos, escurecendo, né, e não ficam tão agradáveis aos olhos. Né. Por exemplo, você já esteve lá, né? Não sei se você esteve onde está o corpo de Santa Bernadette, que ela não fica Nevers, né? Ela acho que tá bem distante né, de Lourdes. Sim. Né? Tá bem distante de Lourdes. Eu sei porque eu nunca estive lá, mas já li algumas coisas, né? Bom, enfim, e o corpo, né? Na internet a gente vê, assim, a aparência do corpo ali é belíssima, né? Sim, parece que tá dormindo. Né? Parece que ela tá dormindo. Mas a gente sabe, né, que a exumação de Santa Bernadette acho que foi feita 3 vezes, 4 vezes, né? E realmente, na primeira, os médicos que estavam ali acompanhando, né, eles dizem, né, como estava o corpo. Inclusive tem fotos, né? Logo após a exumação dela, estava de fato bastante perfeito. Né? Sim, mas aí eles vão dizendo, né, que analisando melhor, existia a rigidez do corpo e que o rosto, a pele estava bem, assim, colada como se fosse nos ossos, mas dava para ver as veias, dava para ver várias coisas, inclusive um detalhe que me chamou muita atenção é o fígado de Santa Bernadette, porque o fígado é um órgão que rapidamente ele se dissolve, vamos dizer assim. E no caso ali, eles ficaram impressionados porque o corpo, ou o fígado de Santa Bernadette estava perfeito, depois de não sei quantos anos de, né, e com a como que pode falar, enfim, com a espessura, o toque, eles viram que parecia algo. Então, enfim. Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o coração de Santa Catarina Labouré tá lá na Capela da Medalha Milagrosa em Paris também, né? Então num lugar nem todo não tem acesso ao público, né? Mas o coração dela incorrupto está lá também. Então tem muitas coisas aí que são. Agora recentemente, né? Com a canonização do Carlo Acutis, as pessoas
tem interesse natural para, pelo menos deveria ter, né? Investigar, conhecer a história do garoto, né? Que foi... E o corpo dele também foi encontrado com intacto, vamos dizer assim, né? E é engraçado que a mãe de Carlo Acutis, ela dizia, né? Que quando quando fosse feita a exumação do corpo do filho dela, ia encontrar o corpo intacto. E realmente estava intacto, mas foi colocado também agora uma máscara de silicone, enfim, nas mãos, né? Mas, de qualquer maneira, são coisas que também só existem na Igreja Católica, né? Só na Igreja Católica. E você falou isso, que é uma informação interessante. Antes do cisma, né, da separação dos nossos irmãos protestantes, os milagres aconteciam, né? E depois da separação não teve mais milagres, né, nessas denominações mais tradicionais, né, do protestantismo. Então, os milagres, como nós vemos na Igreja Católica, é somente na Igreja Católica Romana mesmo. Nossa, assim, Robson, esse nosso bate-papo aqui é muito interessante, e se nós fôssemos aqui aprofundar sobre cada um dos temas que a gente desenvolveu, nós ficaríamos horas aqui. E eu acho que realmente merece. Merece, e eu queria aqui já deixar um convite para uma outra oportunidade, para que você voltasse, para que a gente pudesse falar mais sobre isso, né? Talvez fazer alguns episódios com você aí, para a gente aprofundar sobre essas questões, quem sabe convidar um padre para vir junto. Acho que seria bem interessante para a gente refletir sobre todas essas questões que envolvem a Igreja Católica, os milagres, esses fatos extraordinários, porque certamente que adquirir conhecimento sobre essas questões todas, como eu já disse anteriormente, só vai aumentar o nosso amor pela Igreja, e o desejo de conhecer mais, porque existem tantas outras coisas belíssimas da Igreja, né? Que a gente... Então fica aqui esse convite já, né? E que os nossos irmãos que estão nos ouvindo hoje, não sei se tem algum padre aqui, se não tiver agora, depois com certeza vai ter padres que vão ter interesse em ouvir esse relato. Tem muitos padres que são amigos, inclusive meu padrinho de crisma é o padre Luiz Lima, não sei se você conhece. Padre Luiz Lima, ele era da paróquia... O cearense? O padre cearense. Agora tem Rio das Pedras, será? Não, ele tá aqui na Nossa Senhora Aparecida como vigário. O vigário, é verdade. Ele esteve como pároco agora aqui no São Dimas, e agora é o vigário, sim, o padre Luiz. Meu padrinho de crisma. Ah, muito bem. Ele foi pároco lá na Santa Catarina, né? Sim. Então, por um tempo, um breve tempo, eu trabalhei um pouco com ele lá, sobretudo quando estavam nos finalmente ali da Capela Santa de Virgens. Sim. Então, ajudei o padre ali na compra dos bancos. Como eu tinha uma loja de artigos religiosos, então eu tinha alguns contatos assim, sabe? Então foi muito bem. Que legal. Padre Luiz Lima, cearense. Então, a gente, quem sabe, né, numa oportunidade aí. Mas uma outra questão também que eu acho que nós poderíamos usar e abusar de você, Robson, é porque você também é psicólogo. Sim. E você trabalha com algumas questões aí que para nós aqui também são muito caras, que junto o atendimento com as pessoas que são portadores de sofrimento emocional. Sim. Então acho que num outro momento, juntamente com a Renata, acho que a gente poderia desenvolver um tema abordando a questão da psicologia, da hipnose, como terapia para essas pessoas que estão sofrendo. E você deve saber mais do que eu, né, que o sofrimento que as pessoas, né, sobretudo da depressão, o índice de suicídio, eu não sei se é correto afirmar, mas eu acho que a maioria das pessoas que cometem suicídio é porque possuem depressão, né? Não sei se... Né? Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque hoje em dia as pessoas
fazem o autodiagnóstico, né? E todo mundo acha que tem depressão. Eu acho que todo mundo tem depressão, né? É importante as pessoas saberem que a depressão tem tratamento, tem cura. Exato. Né? E qualquer coisa que fuja disso, suicídio, por exemplo, isso é uma forma, né, da pessoa tentar resolver de uma forma definitiva um problema que é temporário. Então, as pessoas que sofrem, busquem ajuda, porque tem tratamento e tem cura. Então não façam nada que seja radical, que seja... Porque existe tratamento, existe cura. A depressão não é algo definitivo, né? Não, absolutamente. A pessoa, assim, ela... Assim, ninguém quer tirar a vida, né? A pessoa quer tirar a dor, né? Dor, exatamente. Ô Robson, e as pessoas que quiserem entrar em contato com você, marcar uma consulta no seu consultório, como é que elas fazem? Bom, tem meu Instagram. Meu Instagram é @robson.santos.psicólogo. Né? Eu não sei se o WhatsApp também pode passar. Sim, fica à WhatsApp, vontade. O que você quiser. O WhatsApp acho que é mais fácil. O meu site é www.hipnosesaude, tudo junto. Hipnosesaude.com.br. Muito bem. E para finalizar, Ney, eu gostaria de... Eu comecei citando o Evangelho de João 11, 41 e 43, da ressurreição de Lázaro, né? E tem uma profecia de Cristo, né, no Evangelho de João também, 10, 16, onde Jesus diz assim, né? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a elas também me cabe conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor e um só rebanho. Fazendo paralelo a tudo isso que eu falei aqui hoje, Ney, essa profecia de Cristo vai se cumprir a partir do momento, né, em que as pessoas conhecerem. Então você ficaria mais ou menos assim para mim. Devido aos milagres, haverá um só pastor e um só rebanho. Porque hoje, com a comunicação que nós temos via internet, né, celulares e tal, né, as pessoas vão ter mais informações, a capacidade de se informar sobre esses milagres autênticos, ver de fato o único ambiente onde ele acontece, né, e quem é o único que os faz. Né? Então todas as pessoas, todas as nações, elas se juntarão num só rebanho e serão conduzidas pelo único pastor, que é Jesus Cristo. É isso, Ney. Maravilha. Robson, e agora o livro? Gente, olha, o livro vai ser lançado ainda, Robson? Vai ser lançado, né? Pretendo fazer aí, tô vendo a data ainda, mas aviso você é convidado também para participar do lançamento. Mas quem quiser, tiver interesse, é só entrar em contato comigo através do Instagram, que ele está à venda. Pode pegar no consultório, posso enviar via correio. Olha, então, gente, então entre em contato com ele. Com certeza as pessoas vão ter interesse em adquirir esse livro. Eu não costumo pedir nada para os meus convidados, né? Tem o Vilela, que sempre pede para que o convidado traga um presente que meio que descartável, né? Mas se você puder deixar esse aqui para mim, eu agradeço. Não, deixo sim, pode. Depois você vai... você. Agradeço. Aí depois você dá o seu autógrafo aqui, né? Então, pessoal, olha, desejando adquirir esse livro, Milagres, a ciência confirma, uma análise dos fenômenos supranormais que comprovam a ação de Deus no nosso mundo. Isso aqui é um presente que você pode dar para alguém, sabe aquela pessoa que duvida de tudo? Cético, alguém da sua família. Pronto, aqui ó, um belo presente que vai ajudar a pessoa a repensar sobre essas questões aí. Tá bom? Eu tenho um presente para você. Mais ainda? Na verdade, querido Robson, quem está mandando esse presente para você é o pessoal da Religare, que é um dos nossos patrocinadores. Então, o Sérgio e a Mônica estão mandando esse presente. A Religare é uma loja de artigos católicos.
É a melhor loja da região. Está aqui na rua 15 de novembro, na esquina com a rua Bom Jesus. Então vale a pena você fazer uma visita. Você vai encontrar lá livros católicos, imagens, uma infinidade de artigos e de qualidade excelente. Então, e além de conhecer um casal super simpático, você vai gostar de conhecê-los, tá bom? Então, muito obrigado. Passo aqui para você. Se você puder abrir para a gente mostrar para nossa audiência. Caminho, a verdade e a vida. Oh, que bacana. Aqui, mostra para essa câmera aqui, Robson. Caminho, verdade e vida. Meditando com o Evangelho Diário. Opa, bacana, hein? 2026, hein? Muito obrigado. Legal. Muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo. Ano de 2026, que nós vamos refletir e meditar o Evangelho de São Mateus. Ano A, né? Isso. Muito bom. Então, olha aí, gente. Para quem gosta, aliás, todos nós deveríamos usar, né, o método da Lexio Divina. Então, esse livro aqui com certeza vai ajudá-los, né, a fazerem a Lexio Divina. Beleza, então. Queridão. Muito obrigado. Valeu, cara. Olha, gostei muito, foi muito edificante esse nosso bate-papo aqui. E nós vamos nos reencontrar num momento oportuno, tá bom? Muito obrigado e fico à disposição para quando quiser, para quando precisar. Obrigado, queridão. Eu que agradeço. E a vocês, queridos, que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela presença. Deus abençoe vocês e nós nos encontramos na próxima terça-feira. Deixa eu ver se não me falha a memória, nosso convidado da terça-feira que vem, Padre Pedro. É o Padre Pedro da Eucaristia, acho que é esse o nome, né? Agora eu não tenho certeza, mas é o Padre Pedro Salvista, pessoal que está lá no antigo seminário da Nova Suíça. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, gente.